ser presidente de Angola, não precisa falar de pena de morte. Agora não precisa mais de pena de morte. Quem desviar recursos públicos do meu governo, quem superfaturar orçamentos eleitorais como eles fizeram, é bala na cabeça. Eu tenho dados de que ele, enquanto analista da Rádio Despertar, recebia dinheiro cada programa. Portanto, era pago. Não fez nenhum trabalho em nome do povo. Ele recebia dinheiro, isso eu sei. Mas ele faz de conta que ele é o mais patriota. De patriota não tem nada. Meu patriotismo não condiz em ser um burro e que a UNITA, em meu nome, fica faturando, fica fazendo sacanagem. Isso não é ser patriota. Ser patriota é levar comida à mesa dos seus filhos. Por favor, apenas um minuto da sua atenção. Se você ainda não está inscrito nas nossas plataformas, quer seja do YouTube como do Facebook, por favor, inscreva-se agora, ponha um like, ative o sino das notificações, partilhe o vídeo, comente muito, que desta forma você nos ajuda a crescer, e quanto mais a gente cresce, melhor também serão os nossos serviços. Um dos aspectos que o Nelito Equique toca na entrevista que ele concedeu, ele primeiro diz que o senhor tem todo o direito de almejar o poder, de almejar ser presidente, mas não tem o direito de caluniar, de mentir, ou seja, resumindo, assassinar o caráter de outrem. E ele depois até, quer dizer, ele de uma forma assim tanto quanto cômica diz que o senhor, quer dizer, parece-se mais a um homem que ao conquistar, pretende conquistar uma mulher, mas em vez de fazer uso do seu encanto, do seu charme, conquista a mulher atacando o seu namorado ou o seu marido. Quer dizer, ataca a pessoa com quem ele está para que o senhor tenha espaço. Mas este senhor tem um sonho de ser presidente, que meio que está a fazer um trabalho do regime. Porque ele quer descredibilizar figuras da oposição. Ele é tipo daquelas pessoas que, quando quer construir, é daqueles homens que, quando quer conquistar uma mulher, ele não consegue ir diretamente vender o seu charme. Ele tem que falar mal do atual namorado da mulher. Aquele não presta, aquele fez, mas aceita, sou eu. Não, ele, se quer ser presidente, se quer ser um político notável, só tem que falar dele, só tem que falar das suas ideias. Um presidente... Primeiro é que um homem não deve conquistar uma mulher casada, para começar. Se isso é uma prática dele, esse é o problema dele. Eu não conquisto mulheres casadas. Se eu me deparar que é casado, não conquisto. E outra, as mulheres que me conhecem quanto à minha forma de conquistar é diferente da forma de conquistar angolano. Eu conquisto por virtude, por caráter. A mulher se apaixona pelo meu caráter, não pelo que eu falo. Então, é pela acolhida, é pela exclusividade. Exclusividade que eu falo, eu só posso conquistar quando eu estiver certo que eu não tenho mulher. Quando eu sei que eu já tenho mulher, eu não abro a boca para outra mulher. Não faço isso. Então, e a mulher conquistadas por mim sempre se sentiram exclusivas, se sentiram que realmente acolhidas e tiveram um ambiente muitíssimo melhor de convívio e de crescimento. Bom, isso é o aspecto que ele tocou na forma de conquistar. Há muitos povos do mundo, os povos dos quais eu costumei, não se fala do marido da pessoa, não tem necessidade disso. E também, de preferência, alguns perfis, algumas pessoas têm um estilo e um convívio que não conquistam mulheres casadas ou mulheres que têm seus namorados ou o resto. Agora, a outra coisa que ele falou, podia avançar. Aliás, desculpe só, assassinato de caráter. Nós estaríamos diante de assassinato de caráter se estivéssemos a falar de um músico que estaríamos a botar defeito na sua música, não num líder de oposição cuja omissão leva o MPLA a partir das casas à vontade das pessoas, leva o MPLA a prender os jovens e mantê-los indefesos lá nas cadeias sem justa causa, porque nos falta uma oposição à altura de persuadir, de constranger o governo à ditadura. Então isso não é assassinato de caráter. A omissão e a conivência da UNITA à ditadura, nós estamos a lutar para libertar o nosso país e seus comparsas não podem dizer que estão tendo caráter assassinado. Isso é desvirtuar a fala. Não faz sentido. Porque está ficando registrado a minha postura. A minha postura para com a UNITA e, sobretudo, a UNITA do futuro longe dessa quadrilha, que pouco faz pelo bom nome da UNITA, a UNITA do futuro vai agradecer a minha resistência a essa quadrilha, a esse quinteto de bandidos no comando na direção da UNITA. Então, eles não podem dizer que isso é assassinato de caráter, porque eu nunca ouvi
o João Lourenço se queixar de assassinato de caráter nas pouquíssimas intervenções, até porque ali faz sentido que o João Lourenço não teria por que se queixar de assassinato de caráter por parte da UNITA, quando a UNITA sequer reconhece que tem existido fraude eleitoral. Então, para ele faz sentido. Agora eu compreendi o estágio dele, para ele faz todo sentido que reivindicar a justeza, a honra, o respeito a um povo é assassinato de caráter. Assim sendo, ele vai contar com a gente seguindo assassinando o caráter. Se você vive no Reino Unido, ou está aqui em terra de Sua Majestade temporariamente, ou pensa futuramente dar cá uma volta e tenha a necessidade de enviar mercadoria para Angola, a solução é a GVG. Uma empresa de angolanos para angolanos vocacionada pura e simplesmente no envio de mercadoria. Todos os santos meses eles enviam de Londres para Luanda 2 contentores de 40 pés somente com mercadoria. Você que quer ajudar a sua família, quer enviar mercadoria para ajudar a sua família, quer enviar mercadoria para fins lucrativos, para negócios, quer enviar mercadoria para fins filantrópicos, a solução é a GVG. A informação está aqui a passar no rodapé. Depois das eleições, surgiu como uma informação. Primeiro fez o áudio a dizer que eu me tinha vendido ao Manuel Homem, porque por conta da audiência que eu tive com o Manuel Homem. Acabava de ser indicado o governador da província de Luanda. Portanto, ele convidou-me. Eu não pedi audiência, Manuel Homem. Ele fez um documento a me convidar para uma audiência. Pediu-me, solicitou-me um encontro. Só que não veio ao meu encontro. Ele convidou-me para um encontro. E o momento era muito tenso. Eu tinha noção do peso da responsabilidade de ser o secretário provincial da UNITA em Luanda. A estabilidade do país, no fundo, dependia da UNITA em Luanda. E eu era o líder. E as pessoas estavam muito tensas. As pessoas não perceberam. Eu tinha a obrigação de ir para mandar uma mensagem clara ao país de que há um futuro, há um caminho a percorrer, de que não vale a pena voltarmos a nos matar, a fazer. Temos que andar juntos. O andar juntos não significa alguém alienar-se. Eu nunca me vou deixar alienar por ninguém. Que fica bem claro. Nunca. Que fica bem claro. Não há dinheiro que me compre. Eu sou da realeza. Eu sou equícoe. Quando me quiseram fazer propostas, eu respondi. Eu tenho um nome. Eu sou equícoe. Se eu aceitar qualquer coisa, eu vou comprometer toda uma geração. Eu não posso fazer isso. Inventou. Criou essa fantasia na cabeça dele. A outra queixa ou reclamação que o Nelito faz é que o Dr. Abdul Ferraz trouxe à praça pública uma inverdade. Pelo facto de Nelito Equique ter se encontrado com o governador de Luanda, o senhor Manuel Homem, que segundo Nelito Equique era importante para acalmar os ânimos, uma vez que o país estava tenso, muitos angolanos insatisfeitos com com o resultado das eleições, o resultado produzido pela CNE, claro. O Nelito Equique achou importante ter aquele encontro com o governador da província de Luanda, com tal de mostrar aos angolanos que, não obstante a insatisfação, a tristeza, mas somos angolanos, temos que viver em harmonia. E o Dr. Abdul Ferraz viu aquelas imagens e lança para o ar que Nelito Equique vendeu-se ao MPLA ou vendeu-se a Manuel Homem. O Dr. Abdul Ferraz criou esse boato, lançou isso, essa inverdade? Gunjo, no calor da fraude eleitoral, estamos a falar na semana que o povo ansiava por ir às ruas, por reivindicar o respeito à vontade soberana do povo. Naquela semana, no meio daquele calor, o que estava a acontecer naquele dia? O que estava acontecendo naquele dia foi o seguinte, é que eu estava como um comentarista na rádio Despertar e eu vi a direção da UNITA a descambar para uma direção contrária à vontade do povo. O que aconteceu naquela tarde? Naquela tarde tinha vozes contrárias aos resultados eleitorais, mas a nossa surpresa, um dia antes, presta atenção, um dia antes, aliás, no mesmo dia, primeiro foi ao encontro de João Lourenço, o dito líder da UNITA,
e o seu comparsa vai ao encontro Manuel Homem. E depois, quando entrevistado, o tal líder da UNITA diz que eu não disse que houve fraude eleitoral, a caminho do parlamento para tomar posse. Ou seja, essa não é a postura de quem estivesse a denunciar a fraude eleitoral, até porque eles não denunciaram a fraude eleitoral naquele momento. Então, esta forma tão irresponsável, tão inconsequente de trair esse país, esse povo, essas pessoas não podem achar que os angolanos são burros e se pode traí-los à vontade e depois dizer que foi pelo amor, pelo isso, aqueles argumentos que ele faz tão repugnantes, tão desprezíveis. Não se pode fazer isso. Porque se a UNITA, naquela ocasião, tivesse mantido-se no seu lugar, uma certa distância com a promiscuidade e dizer ao MPLA, esse mau hábito de assassinar, esse mau hábito de fraudar, de roubar, de sabotar a esperança do povo, não poderão contar com a gente. Se tivessem essa postura, nós não estaríamos vivendo o que estamos a ver hoje. Esses senhores, quando vêm com essas desculpas, o que o Nelito Equico não imagine é que a história vai elucidar os acontecidos naquela data. É inevitável, nada vai ficar por debaixo do tapete. Mas as imagens que já temos daquela data, e eu, por mim, que fique muito claro, que fique patente, são essas coisas que me desmembraram da cooperação com a UNITA. Eu, naquele exato momento, eu percebi que eu estava perdido, havia me misturado com bandidos. Naquele exato momento. Quando eu vi o Adalberto a dizer que não disse que houve fraude eleitoral, em seguida eu vi nas imagens entrar no palácio, apertar as mãos, quando deviam estar chamar a imprensa e dizer que nós não aceitamos os resultados eleitorais e os fraudadores sejam eles responsabilizados perante a história, um tamanho crime contra a vontade do povo, ao invés deles terem essa postura, eles estavam de mãos dadas, e ele faz muito bem de fazer menção a isso. Eu me demarquei, e não me demarquei em um ambiente estranho, me demarquei dentro da UNITA, ou seja, na Rádio Despertar eu tomei o microfone e disse, isso não me revejo nisso. Todas essas semanas que andei aqui a lutar para que se vote na UNITA, não é essa a postura dos líderes de um grupo que se fazia passar de oposição. Porque a oposição tem um certo distanciamento. Ele podia ter visto, ele ao falar isso, e era de se esperar que ele falasse isso, na verdade, porque não dispõe de valores iguais aos meus. Como, por exemplo, ele me convidou para que fôssemos uma reunião. Eu não achei merecedor. Eu e os mais membros do Movimento Pro Angola não acharam merecedor, não acharam prestigiante ir sentar com o Nelito Equico. Ele também devia ter tido tais valores de perceber que não era prestigiante, não era honroso ir abraçar o governador. Ele devia ter percebido isso por respeito aos seguidores, aos simpatizantes da UNITA e o povo angolano que lhe conferiram votos. Eles deviam ter tido essa postura. Essa postura é essa que eu sequer tenha sido eleito, achei, pelo respeito a tantos angolanos que vão crescendo dia após dia, tendo o Movimento Pro Angola como uma via alternativa, eu não podia trair esses angolanos e sentar com o Equico. Então eu decidi que ele não era merecedor. E não fui sentar com ele. Nem por isso eu vim ao público dizer, olha, aqueles senhores estão a implorar uma agenda e eu não vou aceitar. Eu me mantive calado pelo respeito à instituição UNITA. Eu tenho respeito à instituição UNITA, mas eu não julgo merecedores esse quinteto que está a destruir a UNITA. Eu ouvi atentamente o que o Dr. Abdul Ferraz estava aqui a nos dizer, mas não respondeu. Não sei se eu não estou satisfeito com a resposta do Dr. Abdul Ferraz num aspecto, porque o Nelito Equico diz que o Dr. Abdul Ferraz é que lançou para a praça pública que aquele encontro significou vender-se ao Manuel Homem. Eu gostaria de saber se o Dr. Abdul Ferraz fez isso, mas outra questão, outro aspecto também que eu quero aqui fazer lembrar é que a UNITA... Não, só um segundo, Dr. Abdul Ferraz, só um segundo, porque eu estou aqui a controlar o som para não fazer eco. Outro aspecto que eu gostaria aqui de relembrar aqui o Dr. Abdul Ferraz é que, de facto, a UNITA sim deu duas conferências de imprensa. A última conferência de imprensa que a UNITA deu na altura das eleições, não disseram que ganharam as eleições, mas disseram que o MPLA não ganhou as eleições. Houve uma conferência de imprensa, Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vera Lopes e Abel Vucu, que disseram à nação que o MPLA não ganhou as eleições. Não disseram que a UNITA ganhou, mas disseram que o MPLA não ganhou as eleições. Era só para fazer lembrar esses dois aspectos. Face a esta realidade fática e verificável, não existe a menor dúvida em afirmar com toda a segurança de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto.
O MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto, pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNE. A UNITA e os seus parceiros do Movimento para a Mudança agradecem profundamente às angolanas e aos angolanos pela forma massiva, responsável, cívica e patriótica como responderam desde a primeira hora ao apelo para a mudança e ocorreram às urnas de voto. Bom, a UNITA sim veio ao público e disse, na presença dos outros membros da coligação, naquela conferência lá na sede da UNITA, foi dito que o MPLA não ganhara as eleições. Mas aos microfones da TPA, quando ele sai da reunião com o então vencedor, ele diz que não disse que houve fraude eleitoral. A coerência é uma ferramenta política de maior valor. Nós temos que ser coerentes. Ainda que você esteja aparentemente caindo em desgraça, seja coerente e depois verá os resultados. Eu vou vos assegurar o seguinte, a minha coerência, tarde ou cedo, vai me dar os resultados merecidos. Eu estou mostrando aos angolanos uma outra forma de ser pessoa, de ser gente. Eu não vim correr ao público ofender a UNITA. Eu fiquei calado, não os dei direito de antena à minha pessoa, direito de fala, porque o colegiado do qual faço parte e a mim mesmo não achamos pertinente, não achamos digno. Que a UNITA, na presença dos demais membros da coligação, afirmara de que o MPLA não ganhar as eleições. Afirmar que o MPLA não ganhar as eleições não é sinônimo de ter afirmado que a UNITA ganhar as eleições. É preciso você demonstrar o respeito ao voto que recebeu. Você tem que dizer aos seus votantes, eu fui eleito, eu sou o vosso presidente. Eu agradeço a todos que conferiram a mim o direito de ser governante nos próximos 5 anos. A UNITA tinha que ter essa postura. Essa postura era irresponsável e inconsequente. É tão inconsequente quanto o que eles alegam a omissão da vontade do povo. É um golpe de Estado. O voto não pode ser tratado da maneira que a UNITA vem tratando a vontade do povo angolano. Eu não posso ser eleito pelo povo e ter o comportamento que a UNITA teve. Há muitos angolanos que até agora continuam depressivos e a UNITA não está a arcar os custos da medicação. E há muitos angolanos que seguem trabalhando na máquina pública completamente frustrados, infelizes, porque já não estavam mais à espera essa relação promíscua, essa relação hostil, que é o modelo de governo do MPLA. Isso não é justo que se faça isso com as famílias e com as pessoas, só porque não sei quais são os motivos. Que houve traição, houve, porque se pode fazer a oposição de maneira mais coerente, não abraçando os homens que acabam de defraudar as eleições, ir às mãos dadas, e naquela ocasião, ainda bem que ele faz menção nisso, porque naquele calor eu já alertei, aqui está vendo uma casca de banana, essa gente acabou de trair os ideários da UNITA. Então isso é muito coerente, isso é muito bom que ele se lembra. Ele com o tempo, daqui 5 anos, ele vai ver que esse senhor é de uma extrema coerência fora de série. E quando eu alertei a isso, é dentro da rádio, nos microfones da UNITA. Eu alertei que isso aqui é de muito grave, não tinha necessidade desse espetáculo, não tinha necessidade. Não tinha necessidade do Adalberto Correia em tomar posse no Conselho X, e na época eu tinha dito, é para ganhar mais um carro, para mais algumas benécias. Eu recebi ligação de um senhor da UNITA que gosta do meu respeito e me pediu naquela ocasião que eu freasse. Realmente eu respeitei. Eu friei por 30 dias, parei de criticar a UNITA e a coligação, fiquei quietinho porque o general fulano me pediu, que estava fora do país, que não tocasse e aguardasse. Mas eu percebi que existia uma subestimação. Essa gente me subestimou. Eles não tinham dimensão da capacidade de resiliência e a capacidade de resistência que eu tinha para enfrentá-los. Então eu parei, eu fiquei 1 mês sem fazer as críticas, fiquei uns 20 e poucos dias, contando os dias úteis, uns 22 dias em silêncio, não comentava porque eu estava à espera do general X que pedia que eu não comentasse, dado a sensibilidade naquele momento. Eu respeitei. E houve uma conversa com o Bloco Democrático nos bastidores, também respeitei e tal, mas o desdém, o descaso de levar as coisas com serenidade fez com que eu rompesse o silêncio e de lá para cá não há mais agenda para essas tais conversas, porque o tempo que tinham para essa conversa passou, expirou. As pessoas não podem fantasiar.
que elas têm poder sobre as outras. Isso, quer a UNITA, quer o MPLA, fantasia isso. Se eu lhe der um espaço para nós dialogar e você não levar a sério a nossa conversa, você vai ter que me matar, porque eu vou em direção ao poder. Ir em direção ao poder não é ganância, é salvar uma nação que está indo ao precipício. Você não pode ter uma inspiração que prevê dar dignidade ao seu povo e você ouvir vozes que estejam te chamar que querem poder por poder. Se fosse assim, os nossos líderes da luta pela independência não teriam empenhado numa luta como tal que os marcou e os levou à vida. Assim como levou a vida de João Lourenço, de Jonas Malheiro Savimbi, a vida de Roberto pelo ostracismo, de certo modo morreu pelo ostracismo. Então, é preciso que a gente, quando se levanta para uma bandeira, se entregue àquela bandeira. O que eles estão a testemunhar é um homem que está a se entregar uma bandeira de oposição. É que ele estava numa zona de conforto. Era confortável ser oposição, porque não se lhes exigiam a responsabilidade em ser oposição de excelência. Não, eles nunca tinham visto, o país nunca tinha visto, que afinal de contas a oposição tem que ser de excelência. A oposição tem que exercer o seu ofício, a sua responsabilidade, a sua tarefa com excelência, tem que exercer uma oposição de qualidade. A tal oposição de qualidade é que vai coibir os excessos por parte do MPLA. Uma oposição de qualidade faz com que as visitas do presidente não precisa levar 3 aviões, não precisa levar as esposas dos outros, as secretárias, para a tomada de posse, da próxima tomada de posse que houver na América Latina. Angola não vai levar mais 3 aviões, por quê? Porque o senhor Abdu tem uma postura de trazer essas coisas ao público que constrange. A oposição faz esse papel, a oposição vai denunciando práticas de governação, que vai pondo os governantes na linha. Esse tempo, Angola Vuns, que você tem me cedido esse espaço aqui, esse espaço tem servido para pôr muitos governantes na linha. Quer dizer, o Nelita Quick, na maneira dele de ver a sua forma de interagir, como se pronunciar, quer dizer, a forma como o Dr. Abdu Ferraz tem feito as suas intervenções, a forma como demonstra a ambicionar o poder, ele diz que o senhor tem demonstrado aos angolanos que o senhor não passa de um ser medíocre e que o muito que pode ter como gestão é ser coordenador de um bairro, ou seja, praticamente é baixar alguém que almeja o posto mais, o maior cadeirão do país para um mero, sem qualquer desrespeito aos coordenadores do bairro, a um mero coordenador do bairro. O que é que o Dr. Abdu Ferraz tem a dizer com relação a isso? Porque para ele um dia ser presidente, porque ele sonha ser presidente, eu estou a falar do senhor Abdu Ferraz, por acaso, de quem aproveito responder pela primeira vez, porque acho que é necessário responder, porque ele anda aí em conversinhas de que quer ser presidente, pode ser presidente, ele tem este direito de ser presidente, só não lhe assiste o direito de fazer intrigas, de fazer calúnia, para querer ser grande, porque ele só demonstra ser medíocre, só demonstra não estar à altura de ser presidente de Angola, só demonstra estar à altura de sequer ser coordenador de um bairro. Porque para se ser líder é preciso unir, para ser político é preciso fazer pontes. Um político não parte pontes, constrói pontes. E a construção de pontes não significa alienação, nem significa vender-se. Há momentos em que nós precisamos pensar país e menos partido. Pois é, isso é parte da minha contribuição à oposição. A oposição sequer tinha esses vocabulários antes do meu surgimento na praça política. Antes do meu surgimento na praça política, não há nenhum registro de uma fala de um homem de oposição que desmerecesse um governante ao estatuto de assistente de um sobado. Fui eu que trouxe essas falas na praça pública. Fui eu que fui ilustrando. Ao grau de incompetência da UNITA, não é condizente a serem um colegiado de um sobado. O sobado que estiver sob gestão desse quinteto vai conhecer a desgraça. Então, hoje, ele aprendeu que, afinal de contas, se pode servir desses elementos comparativos para ilustrar a fala. Até bem pouco tempo, eles não tinham abordagem desse tipo. Eu me dou por contente que ele conseguiu falar, pelo menos assim, isso lhe dá um alívio. E, tarde ou cedo, eles vão ser oposição, eles vão aprender a ser oposição. Porque eles agora, ele pelo menos dirige isso à minha pessoa, que eu não reúno pré-requisitos de ser presidente, nem para ser de uma associação do bairro. Se ele pudesse pelo menos dirigir isso ao João Lourenço, ele estaria sendo oposição. Ele nunca conseguiu falar isso a quem ele deve falar, os
dirigentes do MPLA. Eu tenho dito isso aos dirigentes do MPLA e aos dirigentes da UNITA, ou seja, eu tenho sido oposição de facto. Então, ele está a testar se é possível falar isso. Ele testou sobre minha pessoa. Eu agora peço que ele tenha coragem e faça esse pronunciamento com relação à má governação do MPLA, porque eles estão nos estatutos de oposição e as falas deles têm que ser de homens de oposição que exijam a excelência aos membros do governo. Porque as falas deles têm sido tão suaves, tão doces, que deixam o MPLA numa zona de conforto, que está aos olhos nus que há uma relação de promiscuidade, de cumplicidade, de conivência. Há uma formação aqui de um crime organizado, onde tem um peso, um penhor maior também na UNITA. E, obviamente, no MPLA como mentor, idealizador dos principais crimes do país. Bom, quando ele fala isso, eu não me senti ofendido, eu me senti lisonjeado, porque eu respeito os coordenadores do bairro, mas, sobretudo, também eu vi até que, enfim, estão a aprender a falar coisas como se fala, com contundência, porque eles agora ensaiaram sobre minha pessoa. Eles têm que aprender isso. Tarde ou cedo, vocês os verão a começar a dizer ao povo que eles podem ser presidentes. Eles são oposição, vamos pensar de acordo de paz para cá, há 20 anos, mas não há imagem, nenhuma fala de um líder da UNITA que disse que vos possa ser presidente. Porque eles não estavam, nem para si próprios, estavam convencidos que possam ser presidente diante dos tratados. Então ele aprendeu que se possa chamar o oponente naquelas condições. E ele testou dirigindo a minha pessoa. Eu tomara a Deus que ele tenha gostado, e agora que ele mostra que é oposição, dirige essas palavras àqueles que ferem a dignidade do povo angolano, àqueles que sabotam a vida, a dignidade do povo angolano, que é o MPLA, que ele tenha coragem de fazer isso, dizer assim a um dirigente do MPLA que não é merecedor de ocupar um assento no parlamento e que devia estar numa associação de bairro, ou então que não é merecedor de ser ministro, de ser governador, que dali para frente ele ganhe o gosto e descubra que, afinal de contas, se pode falar isso. Eu me dou por satisfeito porque eu estou sendo uma escola, eu estou sendo uma escola de oposição. Eles estão a aprender a exercer a oposição com a minha pessoa. Esta intervenção que você está vendo aqui vai marcar o tom da política desse país, de que maneira tem que se pôr os atores, os algozes desse povo, de que maneira tem que ser tratados em praça pública. Isso vai marcar. Então o senhor fala à toa, é o termo correto, fala à toa. Eu tenho dados de que ele, enquanto analista da Rádio Despertar, recebia dinheiro cada programa. Portanto, era pago. Não fez nenhum trabalho em nome do povo, ele recebia dinheiro, isso eu sei. Mas ele faz de conta que ele é o mais patriota. De patriota não tem nada. Eu respondo porque meio que cansei de ouvi-lo, de ignorar, porque quando você ignora muito, é como se fosse a verdade. E eu quero confronto com ele. Se ele quiser, até eu vou debater com ele. Eu vou lhe trazer provas. Ah, claro, com certeza. Não tenho problema nenhum. Eu preciso de confrontação. A remuneração não faz da pessoa remunerada ser um mercenário. A remuneração é honrosa ao trabalho das pessoas. A falta dessa visão, dessa cultura, faz com que a UNITA, ele recebe dinheiro, recebeu doações milionárias, e passou de 50 milhões de dólares que ele recebeu de doações. Mas, e essas doações, esses recursos que ele andou captando dos marimbondos e aí vai, não era para que aqueles que estivessem a arregaçar as mangas para a campanha que trabalhassem de graça. A UNITA arrecadou fundos para justificar a nossa entrega, o nosso trabalho, mas não remunerou dignamente a você, Ngolan Vuns, não remunerou dignamente a você. Ele não remunerou dignamente o J privado. O que foi dado a mim é muito inferior ao que foi declarado internamente, porque eles estavam a roubar o dinheiro das eleições. Você entende isso? Eu, quando venho e falo isso ao público, eu queria que a promotoria pública auditasse a prestação de contas da UNITA. E não é errado receber recursos, porque para você produzir o que você estava a produzir tem custos. O que é errado é você dar migalhas àqueles que estão a fazer a matéria para você ser eleito, e você que vai ocupar os cargos como deputado, que quando for eleito vai ser o presidente, você rouba o dinheiro da campanha e se enriqueça. Isso é que é o errado. A subversão de valores faz com que o Cuico pensasse que vir falar ao público que nós pagamos ao Abidou, me pagaram migalha. Eu tinha exigido algo 10 vezes mais do que me fora dado. Por quê? O que eu precisava? Eu precisava logística. Eu precisava trocar de carro para que não houvesse um registro
qual é a matrícula de carro que eu vou entrar na Rádio Despertar para não ser abatido no caminho. Eu fui advertido que eu seria assassinado durante a campanha. Isso foi de domínio público. Eu tinha que ter recursos. Se você não tiver recursos, você não consegue contrapor, praticar atos de contra-inteligência para você contrapor toda uma engenharia. Por exemplo, eu estou aqui a falar convosco. Sem recursos, eu não conseguiria sair de um extremo da cidade a outro para vir participar dessa live. E naquela ocasião, eu precisava de recursos para conseguir estar constantemente, todos os dias na Rádio Despertar. Houvesse chuva ou sol, eu tinha recursos. Se o carro meu estragasse, trocava de carro porque eu tinha dinheiro para pagar o outro carro. Então, isso, ele só vem ao público falar, porque ele acredita que o povo angolano é atrasado e burro. Porque ele devia entender que eu precisava de recurso para deslocar a família fora desse ambiente, para eu ficar sozinho. Eu não consegui deslocar todos os membros da família para o exterior do país, para eu encarar as eleições. O Adalberto, a família foi para fora. Por que eu não podia ter posto a minha ex-esposa fora? Por que eu não podia ter exposto todos os meus parentes mais próximos, os filhos? Por que eu não pus todos eles fora? Então, eu não tive recursos. Mas eu, sem recursos, estava me entregando muito mais às balas, eu estava abrindo o peito às munições do que eles. Eles foram eleitos pelas nossas falas, pela nossa entrega à campanha. Só que a falta de cultura, ele pensou que é uma denúncia. Por isso que eles não remuneram condignamente, seguem não remunerar condignamente os jornalistas da Rádio Despertar. Por isso eles não tratam condignamente aqueles que fazem a UNITA sobreviver e que vivem miseravelmente. E eles se remuneram e eles se alimentam da melhor maneira. Então, há uma subversão de valores que os faz pensar que falar isso ao público é alguma coisa como fosse desonrar a minha pessoa. Porque, na verdade, deram aqui uma oportunidade para dizer quer a UNITA, quer o MPLA. Eles não têm essa percepção do outro, da dignidade. Você tem noção o que o MPLA remunerar os músicos com $3.000? Você tem noção que dar $3.000 aos músicos como o MPLA deu? A UNITA faz a mesma coisa. É muito desonroso, muito desrespeitoso. Você não pode almejar um poder que vai gerir bilhões, trilhões de dólares. O MPLA, de uma vez eleito, passa a ser gestor de trilhões de dólares. Você vai gerir trilhões de dólares e vai remunerar a quem vai te ajudar a manter no poder com $3.000. Você entende isso? Isso é igual. O MPLA fez a mesma merda quanto a UNITA. A UNITA recebe só de uma doação, só do lado, que eu não vou citar o nome, de um dos lados de uma marimbonda, veio mais de 20 milhões de dólares em direção à UNITA. E eles, você acha que a campanha da UNITA correspondeu a 3 milhões de dólares? É óbvio que não. Na prática, não. Pelo que você recebeu, você Bunge, pelo que o J. Privado recebeu, pelo que eu recebi, pelo que o William Tomé recebeu, pelo todos nós recebemos, pelo que o outro lá, o William Tomé, recebe para conchegar os outros meninos, por todo aquele dinheiro que foi sendo dado, não justifica nem 5% do que a UNITA recebeu. A UNITA gastou menos de 5% do que ele tinha para a campanha. Então, o público acredita que o país não teria atores para desmiuçar, para trazer a cagada, a merda dessa gente. Ele não tinha noção disso. Porque se ele tivesse noção que isso é grave, ele não deveria falar disso. Por isso que eles fazem comícios, arrastam a multidão, não os dão nenhum copo de água, não os dão comida, e eles se servem para si próprios os melhores banquetes, as melhores condições, e se cercam de amantes nessas viagens, e se acomodam nos melhores ambientes possíveis, e a multidão fica ao relento de fome e volta para os povoados de fome. E depois juntam no relatório que a missão, a excursão para Maquela do Zombo, a excursão para o município X, custou $500.000, custou $300.000, quando na verdade, na prática, se for auditado aquele evento, custou menos de $2.000, $3.000. Então, isso tudo vai entrar agora em debate daqui para frente, porque esses dois grupos, quer a UNITA, quer o MPLA, são extremamente irresponsáveis na gestão dos recursos públicos. A UNITA também segue nas mesmas práticas de uma gestão dolosa. A UNITA não pode ter recebido recursos para a campanha, gasto menos de 5% da campanha, remunerado muito mal os atores envolvidos na campanha
E no final eles se dão por espertos. No final vendem também o resultado eleitoral e têm coragem de vir ao público afrontar um homem feito eu. E depois diz que é desmerecedor de ser governante e esperando que eu também viesse ao público e falasse eu sou desmerecedor. Como você é desmerecedor quando sou uma das vozes mais credíveis da atualidade do país? Ele diz com muito que o Dr. Abdul Ferraz pode ser coordenador de um bairro. Isso aí eu te ensinei a falar assim. Ele aprendeu isso de mim, por isso não me ofende. Eu que o ensinei, eu ensinei o país como colocar políticos desmerecidos no seu devido lugar, chamando os nomes que lhes são cabidos. Achava que era alguém que estava a falar, estava frustrado por causa dos resultados eleitorais. Não era preciso ignorar. Mas este senhor continuou. Agora inventou que o presidente da UNITA ofereceu-me um apartamento. É incrível, o presidente vai me desculpar, o presidente da UNITA vai me desculpar. Mas o presidente da UNITA nunca me ofereceu sequer um relógio. Um relógio, estou a falar um relógio. Então, alguém que nunca me ofereceu um relógio vai me oferecer um apartamento em Portugal. Quer dizer, incrível, né? E na base de quê? Vai me oferecer apartamento para quê? Mas este senhor inventa. Inventa de tal sorte que ele diz assim: Procuradoria, investiguem, Procuradoria. Eu se tivesse condições... Mas quem lhe disse que para abrir processo contra um deputado que até transferiu dinheiro ilicitamente, ele precisa ter dinheiro? Ele só precisa ir à Procuradoria-Geral da República de Angola e dizer: caros senhores, eu tenho aqui provas, esses senhores transferiram ilicitamente dinheiro para Angola, X milhões, e os senhores processem. E eu estou disposto, eu desafio este senhor a provar onde é que eu tenho essa casa. Quem gerou a notícia da existência dos apartamentos deste e daquele não fui eu. Eu apenas questionei para a notícia que corria na praça de que tinham este patrimônio e que estavam sendo aliciados pelo Adalberto para um alinhamento interno na UNITA com tais benfeitorias, de maneira que no Congresso de 2025 esse quinteto viesse alinhar para manter o Adalberto no comando pelas benfeitorias. Então, você quando ver uma notícia em qualquer meio de comunicação, você que é opositor, sacode a notícia. Isso é fazer oposição. Se a UNITA se aperceber que há uma notícia em qualquer meio de comunicação que dá a entender de atos ilícitos e a UNITA não reagir, no sentido de repor a lei, não é oposição. Eu, como oposição, reagi de imediato e se isso fosse verdade, ou se é verdade, acabei por coigindo a UNITA de aceitar tais ofertas indecorosas, entende? Significa dizer que a minha intervenção foi aplausiva, serviu para coibir, inibir tamanha promiscuidade. Isso é plausível. Por acaso, eu quando estava fora da Angola, falei com uma pessoa que é próxima a ele e ele marcou um encontro. Eu estava disposto para sentar com ele, para lhe ouvir. Às vezes é preciso ouvir. Mas depois desmarcou, não aconteceu o encontro. E depois dessa entrevista, se ele quiser uma confrontação, eu vou ter a confrontação com ele. Mas, portanto, é uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma. Anda aí a lançar os áudios dele, falar à toa, porque falar à toa. Agora, se ele tiver dados, que os traga. Com muito gosto. Quanto ao convite, eu devo afirmar, e nesse caso, eu vos asseguro que o Iquico não vai falar ao contrário, senão ser de que foi iniciativa dele para reunir comigo, tanto é que ele recorreu ao meu sobrinho para que lhe desse o meu telefone para ver se ele conseguisse agendar comigo o encontro. E por outra, os membros do movimento tivemos reunidos remotamente para decidir se podemos aceitar ou não o convite dele. A nossa reunião não foi no sentido de se vamos ligar para ele, quem de nós vai ligar para ele, não. A nossa reunião foi, estamos diante desse convite e o que fazer. Então nós entendemos que não podemos reunir com eles, porque não tem nada que justifique o reunir com ele. Não tem nada de substancioso. E nem por isso nós viemos ao público dizer: olha, aqueles bandidos estão a pedir para reunir com a gente e nós não aceitamos. Não, nós acabamos simplesmente não ver relevância nenhuma e nem por isso nos expusemos. Ele não pode negar. Ele, quer dizer, a pessoa pode ser bandida, mas não é mais a esse nível, não é? O Iquico não pode falar diferente disso que estou a dizer, que foi iniciativa dele para querer reunir com a gente e a gente recusou. Isso ele sabe e talvez isso que o nervou.
Eu dizia que outras vezes já foi convidado no programa Angola Vuns e ele se recusou de fazer parte. E não sei porque ele me acusa que eu esteja a fugir de bater com ele. Eu simplesmente entendia que em particular não tinha necessidade. Se for um debate público, sim, mas em privado não tem necessidade. Você percebe que ele diz que o governador chamou e foi correndo. Mas ele reclama-se que ele pediu para reunir comigo e eu não fui correndo. Quer dizer, eu coloquei valores, coloquei um crivo, e ele não dispõe disso, ele não dispõe de valor nenhum para dizer, senhor, nós estamos diante de uma fraude eleitoral, não vou me prestar o papel de vos apertar as mãos. Ele não tem essa peneira. Ele não tem os valores que possam salvaguardar um debate nacional com coerência. Ele não tem. Se quer ser um político notável, só tem que falar dele. Só tem que falar das suas ideias. Um presidente, alguém que queira ser presidente de Angola, não precisa falar de pena de morte. Angola não precisa mais de pena de morte. Não precisa ser radical. Angola não precisa do radicalismo. Angola precisa de pessoas do centro. Então esse senhor fala à toa, é o termo correto, fala à toa. Então, quando ele quiser questionar o meu patriotismo não condiz em ser um burro e que a UNITA em meu nome fica faturando, fica fazendo sacanagem. Isso não é ser patriota. Ser patriota é levar comida à mesa dos seus filhos. Ser patriota é ser remunerado dignamente. Ser patriota é não aceitar que seja explorado. Agora, a forma que eles trataram todos esses atores, isso não é patriotismo. Patriotismo não é superfaturar os serviços. Por isso que eu disse, quem desviar recursos públicos do meu governo, quem superfaturar orçamentos eleitorais como eles fizeram, é bala na cabeça. Porque o dinheiro dos partidos é para gastar ao propósito do qual foi cabimentado. É para manter as sedes limpas, porque isso vai fazer parte da arquitetura do nosso país. Você vai no município, vai encontrar uma sede bonita, uma sede limpa da UNITA. O indivíduo que tem uma casa ao lado, por causa da sede da UNITA, vai limpar também a sua casa, a sua sede. O país vai começar a ter cidades limpas, organizadas. O MPLA vai se envergonhar de estar mantendo secos por todo lado, vai tratar de liberar recursos para os edifícios públicos, para limpar. Os jovens vão ter emprego, como os jovens que limpam as fachadas dos prédios, que pintam os prédios. O país vai se desenvolver. Esse indivíduo desvia os recursos para manter a sede da UNITA limpa, faz um efeito cascata pela pior parte, pela negativa, e vem ao público e achando que pode abrir o bico diante de um homem como eu, com toda a honra, todo o prestígio que estou a gozar nesse país, para vir questionar o grau de entrega à pátria. Não. Eles têm que se pôr no seu lugar. Ai, ué,